A morte é a maior inimiga do ser humano. Todos estamos à sua mercê. É uma ocasião inevitável. Pelo menos isso nos iguala como espécie. Não há escapatória. Não há o que fazer. Não há jeitinho. Dela ninguém escapa. Todos sentiremos o seu abraço gélido, solitário e sombrio. Nenhum ser vivo está livre de seu glacial abraço. Ela é a ceifadora de vidas. No consciente humano, a morte seria o sono eterno. A palavra cemitério quer dizer dormitório, deitar, jazer. A palavra defunto vem do termo latino functio, que quer dizer aquele que já está em outra. A expressão latina usada para os mortos era functus mortis, ou seja, aquele que já experimentou a morte, ou simplesmente functus. Já a palavra funeral quer dizer funus. O seu sinônimo é funereo, que quer dizer morte, enterro. A palavra cadáver quer dizer carne data vermen, que significa carne dada aos vermes. O tema da morte é tão importante que merece um estudo, e este estudo se chama tanatologia. Tanatologia é o estudo científico sobre a morte. Ao contrário do que diz o clichê, ninguém cai duro no chão ao morrer. Como o sistema nervoso não libera mais os neurotransmissores que contraem os músculos, o cadáver fica totalmente flácido. 5 minutos após a morte, o corpo deixa de responder a estímulos externos. Não há mais respiração nem batimentos cardíacos. Depois de 1 hora após a morte, é hora do sangue parar. Primeiro coagula o conteúdo das veias, por onde o sangue corria mais lentamente. O líquido das artérias segue a gravidade e fica perto do chão, onde a pele fica azulada. Após 2 horas, sem circulação, não há metabolismo. Sem metabolismo, não há calor. O corpo, que estava a 36,5 graus, começa a se resfriar a 1 grau Celsius por hora, até entrar em equilíbrio com o ambiente. Depois de 3 horas, o corpo fica rígido quando as reservas de ATP dos músculos acabam. Quanto mais musculosa for a pessoa, mais reservas de energia ela terá e mais vai demorar para endurecer. A primeira parte do corpo que enrijece é o rosto, que tem músculos menores. Depois endurecem os ombros. Depois disso, os braços e tórax. Depois de 5 a 8 horas, sem oxigênio, as células das paredes dos vasos necrosam e ficam frágeis, principalmente nos capilares dos dedos, que são mais finos. Acontece a hipóstase, onde o sangue sai dos vasos e impregna os tecidos vizinhos. Depois de 8 horas, o corpo continua a enrijecer. Os músculos das pernas finalmente se contraem. Por causa disso, os dedos do cadáver podem estar levemente fechados e os joelhos um pouco dobrados. Depois de 12 horas, o corpo é como uma toalha molhada no varal. Depois de um tempo, a água evapora e os tecidos se retraem. Os olhos ficam fundos, os lábios escuros e pelos e unhas parecem crescer, mas é a pele que se retraiu. Depois de 24 horas, um adulto que pesava mais ou menos 75 quilos pode perder 1,3 kg de sua massa nas primeiras 24 horas. Isto graças à evaporação da água. Se o cadáver estiver no calor, ao ar livre, ele pode ficar seco, como carcaças de animais no deserto. Depois de 2 dias, as bactérias continuam a liberar gases, o que faz com que o corpo inche. O cheiro piora por causa da decomposição das proteínas do corpo. É um líquido avermelhado, resultado do rompimento dos alvéolos pulmonares, pode sair pela boca e narinas. Depois de 3 dias, o corpo, que até então estava rígido, volta à flacidez. Isto porque os tecidos musculares já estão se decompondo. A ordem é a mesma do endurecimento. Primeiro a cabeça, depois os braços e troncos e por fim as pernas. A descoloração aparece na pele do abdômen. O abdômen começa a inchar devido à formação de gás. Depois de 5 a 6 dias, as ondas do abdômen formam bolhas na pele.
Com mais de 7 dias, se o corpo estiver em um ambiente com muita umidade e temperatura alta, a gordura do corpo em decomposição reage com os sais do solo, como o potássio, por exemplo, e o cadáver fica mais macio e escorregadio, como um sabão. Com 2 semanas, o abdômen fica completamente inchado devido à capacidade máxima dos gases. Com 3 semanas, todos os órgãos estão estourando e as unhas são arrancadas. Com 4 semanas, que já é um mês, os tecidos moles começam a liquefazer e o rosto se torna irreconhecível. O primeiro sinal de putrefação externo em um corpo é geralmente esverdeada, que aparece entre 12 e 24 horas. E o primeiro sinal de putrefação interno é uma coloração esverdeada no interior do fígado. A taxa exata de putrefação depende de muitos fatores, como o clima, a exposição e a localização em que está o cadáver. Assim, a refrigeração pode retardar o processo. Em seguida, o corpo começa a desaparecer até sobrarem só os ossos. Muitas pessoas, quando estão no estágio da morte e voltam à vida, dizem ter visto uma luz no fim do túnel. É a chamada luz no fim do túnel, ou luz da morte. Isso ocorre porque o cérebro fica em estado de alerta segundos antes do falecimento, mesmo com a diminuição de oxigênio. Esse estado de alerta pode levar a pessoa a ter a experiência da vida diante dos olhos e até mesmo da luz do fim do túnel. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.